Olá, caros irmãos, sejam todos bem-vindos ao site do Projeto Pescadores de Homens. Este site foi criado para que aqui nós possamos ter a devida orientação de como lidar com um grupo de autoajuda para trabalhar a recuperação de dependentes químicos e familiares. Neste vídeo, nós estaremos falando como desenvolver o grupo de autoajuda. Bem, irmãos, então a duração da nossa reunião do grupo de autoajuda não poderá passar de 2 horas. Então nós iremos aqui estar falando sobre o desenvolvimento das reuniões e o tempo adequado de cada fase desta reunião, ok? No primeiro momento nós vamos tratar da acolhida. Então, irmãos, temos que ter uma preocupação muito grande com esta acolhida. A pessoa que nós vamos receber, geralmente são pessoas que passam por situações depressivas e ele tem que encontrar na nossa reunião um ambiente favorável à reversão desse quadro. Então, se possível, nós temos aí algum irmão que toque um violão, que leve à frente, né, cânticos animados, é claro, todos com uma temática cristã, para recepcionar esses irmãos. Na entrada de nossa reunião, os irmãos serão conduzidos à assinatura de um livro de presença. Lá irão ser preenchidos nome, endereço e telefone desses irmãos para, posteriormente, a necessidade de entrar em contato com os mesmos. Em seguida, um componente da nossa coordenação os conduzirá ao grande grupo, que no momento ainda estará sendo animado com cânticos, né? A duração desta acolhida é de 15 minutos, não poderá passar de 15 minutos. Com relação à disposição das cadeiras da reunião, nós iremos colocar todas as cadeiras em um formato circular e com o objetivo de que as pessoas possam ver todas umas às outras. Depois de todo esse acolhimento, nós teremos agora que fazer uma explanação sobre o que são esses 12 passos. Esses 12 passos para a sobriedade, né, que vai do passo admitir ao passo festejar. Então, é necessário que nós venhamos fazer um comentário do passo a passo. Se nós estamos hoje fazendo o passo admitir, não é necessário fazer menção a nenhum passo. Mas vamos supor que nós estejamos lá no 5º passo. Então será necessário fazer uma reflexão, uma explanação sobre o 1º, 2º, 3º e 4º passo, ok? Então sempre fazendo a reflexão dos passos anteriores, para que as pessoas que estão chegando pela primeira vez e perderam os passos anteriores possam se orientar sobre os passos que foram mencionados anteriormente. Essas explanações de cada passo, elas devem tramitar essa fala dentro de 1 minuto por cada passo, ok? A gente está monitorando este horário para que no final a nossa reunião não possa ultrapassar as 2 horas. Bem, então fizemos a nossa acolhida, fizemos aí a reflexão dos 12 passos para a sobriedade. Então chegou o momento da leitura e reflexão do passo do dia. Então veja bem, esta leitura ela está disponível nas fichas de reunião, naquelas fichas semanais que estão disponíveis no nosso site, onde tem lá uma referência bíblica, ok? Então, o coordenador ou pessoa indicada por ele irá fazer a leitura do passo do dia. Em seguida, o coordenador ou pessoa indicada por ele fará a reflexão ou ressonância da palavra. Esta ressonância, ela deverá fazer um paralelo com o passo do dia. Então, se nós estamos fazendo neste dia o passo admitir, então nós temos que pegar aquela leitura que foi feita e sempre fazer um paralelo ao passo do dia para que realmente nós tenhamos um entendimento do que a palavra vem referenciar ao tema daquele dia, ok?
Então o nosso tempo é de 20 minutos, importante observar a duração desse tempo para que a gente não exceda no horário final da reunião e nem tome posteriormente aí o tempo que será dado aos irmãos com relação às suas partilhas de experiência. Bem, então feito a leitura e a reflexão do passo do dia, todos os irmãos serão agora encaminhados a subgrupos, que são os nossos grupos de autoajuda. Então você, coordenador, você irá preparar umas fichazinhas numeradas, sei lá, de 1 a 5, várias fichas número 1, várias fichas número 2 e assim sucessivamente, para que, antes da separação do grupo, você separe as fichas assim, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, e aí você vai distribuir para os irmãos, e no final nós vamos ter uma divisão adequada dos nossos grupos. Por que isso? Porque geralmente as famílias sentam juntos dentro do grupo, né? Então quando você faz essa divisão das fichas dessa forma, você separa os familiares, a mãe do filho e assim sucessivamente. Mesmo depois dessa distribuição de fichas, é necessário observar se ficou algum familiar junto com o outro. É importante evitar essa situação porque lá no grupo de autoajuda é necessário que a mãe, que o filho tenha liberdade de partilhar as suas experiências. E estando na presença, né, de um familiar, fica tudo um pouco mais difícil. Então que nós tenhamos esse cuidado, né, de separar a família na hora de enviá-los para o grupo de autoajuda. Bem, o tempo de participação desses irmãos com relação às suas falas dentro do grupo de autoajuda deverá permear em torno de 4 minutos, porque para que todos possam ter a oportunidade de falar. Se você deixar uma pessoa falar demais, no final da rodada o tempo pode ficar muito corrido e algum irmão pode perder a oportunidade de estar fazendo ali o seu depoimento, né, a sua partilha de experiência. Bem, irmãos, então o coordenador do grupo, durante a fala dos irmãos, ele não poderá interferir, tá? Os irmãos vão ter que falar durante os 4 minutos sem interrupção. Se por um acaso no final da rodada, depois de todos os irmãos deste subgrupo, desse grupo de autoajuda tiverem que falar, e o coordenador do grupo sentir a necessidade de fazer alguma observação sobre alguma coisa que foi dita, na flora de um sentimento de mágoa, né? Então é necessário, muitas vezes, uma palavra de orientação a esses irmãos. Então, se for necessário, no final da fala, né, o coordenador poderá fazer uso da palavra. Bem, antes desses irmãos falarem, é necessário que o coordenador do grupo faça a seguinte observação: que os irmãos estão ali para falar de si próprio. Porque, irmãos, existe uma forte tendência da mãe que leva o filho dependente, né, falar dele, falar dos problemas dele. E nesta reunião nós estamos ali para trabalhar o dependente químico e o seu familiar. Então essa mãe tem algo a corrigir no seu comportamento. Então ela vai ser convidada a falar de si própria. Veja bem, meus irmãos, muitos dos familiares não entendem a dependência química de seus filhos, dos seus entes queridos, né? E é necessário que nós venhamos a despertar neles que a situação de dependência química é uma situação similar à do pecado. Quantas vezes nós, que não temos dependência química, voltamos ao nosso pecado sempre, né? É similar, é uma situação similar à do dependente químico que também não consegue largar a sua droga. Então, num resumo geral, todos nós somos pecadores e precisamos realmente de entender que temos que buscar essa sobriedade do pecado também. Dessa forma, nós estamos numa situação de igualdade com o dependente químico. Bem, irmãos, então nós fizemos a nossa acolhida, fizemos a leitura dos passos dos dias, a reflexão, leitura e reflexão da palavra, distribuímos o nosso grupo em subgrupos, né? Agora veja bem, geralmente em nossas reuniões nós teremos aí a oportunidade de estar recebendo irmãos de primeira reunião, irmãos que nunca participaram de nossos núcleos. Então é necessário que esses irmãos tenham uma informação a mais de como funciona esse nosso grupo, o que é o núcleo de apoio, né?
quais são os nossos fundamentos, quais são os nossos princípios, qual é o nosso objetivo. Então é necessário que o coordenador do grupo, na hora da divisão dos subgrupos, ele possa levar essas pessoas de primeira reunião para um grupo. E neste caso, nós poderemos ter os familiares juntos, porque trata-se da primeira reunião, uma reunião em que nós estaremos levando uma informação. Nas reuniões posteriores, aí nós vamos separar as famílias, porque eles agora já sabem como funciona o grupo, então nós estaremos aí partindo para o funcionamento normal do grupo. Mas na primeira reunião, excepcionalmente, é necessário que o coordenador do grupo tenha uma reunião em separado com essa família, o dependente e seus familiares, explicando aí algumas situações dos objetivos e a funcionalidade do nosso grupo. Bem, uma das orientações que será levada a esses familiares e o dependente é que o grupo de autoajuda ele trabalha a recuperação em dois sentidos. A recuperação pode ser trabalhada somente nas reuniões. Não necessariamente o dependente que procura o grupo necessita de uma internação. Então nós temos que colocar a internação em segundo plano, meus irmãos? Mesmo porque as comunidades terapêuticas não estão dando conta das demandas. Então, quando nós conseguimos trabalhar a recuperação dentro do grupo de autoajuda, nós já estamos minimizando a sobrecarga das demandas enviadas para as comunidades terapêuticas e estamos também facilitando a vida desse dependente químico que poderá ter uma vida nova trabalhando dentro do grupo, se colocando a serviço, ajudando a gente ali dentro do grupo. Bem, com relação à internação, a orientação que deve ser sempre levada aos familiares é que a família nunca induza o dependente à internação, porque a internação é um fato que deve ser tratado voluntariamente pelo dependente químico. Toda internação induzida pela família, ela não dá certo, meus irmãos. O jovem, o dependente químico vai lá na comunidade terapêutica, fica pouco tempo, semanas, quando muito um mês, e sai da casa. Por quê? Porque ele não teve uma admissão convicta. Ele foi induzido pela família. Foi a esposa que disse que não, se você não se internar, eu me separo de você. Foi a mãe que falou, se você não se internar, você vai ter que sair daqui. Então, diante dessa pressão, o dependente químico tomou a decisão da internação. Mas esse não foi um fato convicto de sua parte. Então, a família não deve induzir o dependente químico à internação. Bem, então o dependente químico, assim que chegou no grupo, ele deve ter um foco na reunião, e nós vamos orientar ele que, no primeiro momento, ele deve buscar a sobriedade ali nas reuniões. Agora vamos dizer que esse dependente químico, ao longo de algumas reuniões, ele teve algumas recaídas e não conseguiu se manter sóbrio. Aí sim, esse dependente, devidamente orientado por nós, em um dado momento, vai nos procurar e vai falar, eu quero a internação. Certo? Aí sim, nós vamos encaminhá-los a uma comunidade terapêutica. Veja bem, meus irmãos, um detalhe muito interessante. Com relação à pressão que sofre um dependente químico na busca da internação. Muitas vezes, como eu falei anteriormente, pode ser um fato de pressão da família. E outra coisa também, esse dependente pode estar buscando a fuga. Ele pode estar com um problema no tráfico de drogas, onde está sendo ameaçado de morte, então ele precisa o que agora? Arrumar um porto seguro. Então por isso que é importante a participação do nosso dependente em no mínimo 3 reuniões do grupo de autoajuda, porque aquele dependente que está buscando uma fuga, ele quer uma internação para ontem, ele quer fugir da realidade. E quando você obriga ele a participar de no mínimo 3 reuniões, é como você fizesse uma peneira de quem está buscando uma fuga e de quem verdadeiramente está buscando a recuperação por um ato de convicção. E, meus irmãos, então se esse dependente entra na reunião com a convicção de que quer a internação, nós vamos encaminhá-lo imediatamente para um médico. Por quê? Pedir a esse dependente químico que deixe de usar a sua droga e nós retirarmos essa droga do organismo é uma agressão ao organismo. Por isso que muitos dependentes não conseguem perseverar na sobriedade. Por quê? Porque
Ele retira a droga de sua preferência e não tem nenhum suporte para suprir essa necessidade, essas crises de abstinência que com certeza virão, né? Então, quando nós levamos esse dependente químico a um médico, o médico receita, né, uma medicação, que também é uma droga, mas uma droga lícita, que vai, de certa forma, substituir a droga que foi retirada, dando a esse dependente químico um suporte para se manter sóbrio e longe da droga de sua preferência. Bem, se esse dependente químico que foi levado ao médico também deverá ser encaminhado a um laboratório, para que lá nós possamos fazer todo um hemograma corporal, uma avaliação geral desse dependente químico. Se esse dependente químico tem alguma doença, né? Imagine, nós trabalhamos a recuperação dos dependentes químicos, que muitas vezes algum dependente tem AIDS. Isso não nos impede de trabalhar com esse dependente, mas é necessário que nós saibamos que existe essa doença. Então, quando nós levamos esse dependente químico a um laboratório, detectamos a sua problemática, a doença, começamos um tratamento também dessas doenças, né? E isso também é prezar pela integridade física, né, a saúde das comunidades terapêuticas a qual esse dependente químico será encaminhado. Então, inclusive, a vigilância sanitária, quando ela visita as comunidades terapêuticas, elas exigem esses exames, né? Então, se tem algum remédio dentro da comunidade terapêutica, tem que ter uma receita que o justifique, né? Esses exames laboratoriais para ver se a pessoa tem alguma doença, né? Então tudo isso é devidamente fiscalizado, né? E as comunidades terapêuticas correm o risco de, não cumprindo, né, essas exigências, até serem fechadas, né? Então nós temos que primar por esse protocolo, ok? Meus irmãos, também esse dependente que vai ser encaminhado, né, às comunidades terapêuticas deverá ser devidamente orientado sobre o regime interno de cada comunidade terapêutica, né? Ele tem que saber previamente para onde ele vai e quais são as exigências que essa comunidade terapêutica tem. Um grande exemplo, né? Algumas comunidades terapêuticas não permitem que os dependentes químicos para lá enviados fumem, né? Então, às vezes, a pessoa tem a dependência do álcool, de outras drogas, e ainda tem da droga do cigarro, né? Então, se a comunidade terapêutica não permite que o fumo seja utilizado lá, esse dependente precisa ser orientado previamente para que não haja conflito, né, na hora do seu envio. O tempo de internação necessário informar para o dependente químico. A grande maioria das comunidades terapêuticas trabalham com um período de 9 meses para internação, né, meus irmãos, que caracteriza uma gestação. Então, é necessário que nós venhamos informar a esse dependente químico o período que ele passará dentro da comunidade terapêutica, né? Também, geralmente, as visitas são mensais. Algumas comunidades terapêuticas têm a visita mensal, né, e permitem a ligação de 30 em 30 dias, ou seja, fica 15 dias, né, uma ligação hoje, nos próximos 15 dias uma visita, depois de mais 15 dias outra ligação, e aí a gente vai alternando esta comunicação. Bem, meus irmãos, outra coisa também que nós observamos quando recebemos os nossos dependentes químicos. Existem muitas vezes, até mesmo pelo cansaço da família, né, uma vontade muito grande em tirar este peso, né, porque o dependente químico ele passa a ser um grande peso para a família. Então, quando a família busca o nosso núcleo, ela está querendo ali de imediato, às vezes, internar, né, e às vezes induziu muito a pessoa àquela internação. A gente até entende, porque não é fácil conviver com um dependente químico. Mas aí o que acontece? Esta família, quando encaminha esse dependente químico, né, é como se ela tirasse um peso, né? E quando as comunidades terapêuticas chamam essas famílias a corresponsabilidade, ou seja, contribuir com essa comunidade, muitas vezes nós estamos vendo uma grande omissão por parte das famílias, que não ajudam em nada as comunidades terapêuticas. Ora, deixam lá um familiar, né, deles lá na comunidade terapêutica e somem, né, não fazem visitas, não contribuem.
Geralmente as comunidades terapêuticas pedem uma ajuda, né, as comunidades terapêuticas que têm os princípios cristãos, né, meus irmãos? Que hoje existem muitas comunidades terapêuticas, muitas com interesses financeiros, né? Então nós do Projeto Pescadores de Homens trabalhamos com comunidades cristãs, cujo foco é a recuperação deste ser humano. Não temos um foco financeiro, né? Então essas comunidades que trabalham desta forma, né, são comunidades carentes, que necessitam da ajuda, de parcerias, né, de apadrinhamentos. Então geralmente, hoje, em janeiro de 2016, né, nós pedimos aí uma contribuição de 250, 300 reais para uma ajuda de custo que não, meus irmãos, que não dá realmente para bancar, né, o sustento de uma pessoa dentro de uma comunidade terapêutica. É muito pouco, mas isso é uma ajuda de custo, né, e que muitas vezes, como eu falei anteriormente, as famílias não contribuem. Vejam bem, o fato das famílias não terem esta quantia não é um fato que vá impedir a internação, né? A internação continua. Existem muitas e muitas comunidades terapêuticas que, independente da família ter condição ou não, vai trabalhar a recuperação do dependente químico. Veja a situação de um morador de rua que muitas vezes não tem ninguém por ele. Essa pessoa não pode morrer nas drogas, né? Então, nós do Projeto Pescadores de Homens vamos batalhar uma comunidade terapêutica que o receba, né, se assim ele admitir e quiser a sua recuperação. Veja bem, meus irmãos, internações imediatas só se farão quando o caso for de um morador de rua, né, que é uma pessoa que não tem suporte, é uma pessoa que está no relento. Então, se esse morador de rua, essa pessoa que está em situação de rua, quiser realmente, né, dar esse grande passo para a sobriedade, quiser mudar de vida, nós vamos fazer de tudo para que essa pessoa tenha esse suporte, tenha como trabalhar essa recuperação. Mas pessoas oriundas de famílias, né, que têm o seu teto, né, nós temos que exigir que essas pessoas tenham no mínimo 3 reuniões dentro dos nossos núcleos. Por quê? Durante essas 3 reuniões, meus irmãos, nós vamos observar se verdadeiramente esta pessoa está decidida a dar passos em prol da sua recuperação, né? Se isso não vai ser uma situação de fuga, se isso não está sendo uma situação de pressionamento da família, né? Se eles não está sendo ameaçado pelo tráfico de drogas, né? Então nós solicitamos 3 reuniões e após a 3ª reunião nós o encaminharemos a uma comunidade terapêutica. É importante observar que muitos dos irmãos, depois que passam por essa 3ª reunião, conseguem apresentar sintomas de sobriedade, né? Convicção de sobriedade, e encontram no grupo a sua recuperação. Então, vejam bem, meus irmãos, que este período de 3 reuniões é importante, porque muitas vezes esse irmão nem necessita de uma internação. E como nós falávamos anteriormente, se você conseguir trabalhar a recuperação desse irmão dentro do grupo, você vai evitar que haja o inchaço, né, nas demandas das comunidades terapêuticas. Agora, nós terminando o grupo, nós falamos agora de orientações, né, aos dependentes que vão ser internados, né? Agora, meus irmãos, terminado o grupo de autoajuda, chegou a hora de encaminhar todos os irmãos para o grande grupo novamente, né? Então, nós vamos entoar cânticos e esse será o sinal de que terminou aquele tempo de 50 minutos do nosso grupo, e esses irmãos serão conduzidos, né, ao grande grupo, ok? Então, voltará novamente aquele dispositivo circular do grande grupo. E agora, irmãos, um momento importante. O momento em que nós teremos no nosso grupo um depoimento. Um depoimento de um dependente químico que já tem superado, né, a sua dependência química e está vivendo em sobriedade. Este dependente químico terá 10 minutos para dar o seu testemunho, né? Ele poderá ser oriundo do grupo, ou seja, uma pessoa que iniciou a sua caminhada de sobriedade dentro do grupo, ou poderá também ser um convidado que tenha um testemunho relevante para os irmãos
que estão ali frequentando o nosso grupo, ok? Então, terminado esse testemunho, nós vamos fazer a nossa oração final, o encerramento do nosso encontro semanal. Agora, é importante, meus irmãos, que antes que façamos esta oração final, todos possamos fazer um propósito. Então, pegar o passo que foi vivenciado naquele dia, né, e fazer um propósito para a semana. Esse passo ele deve ser vivido durante a semana. E o importante é que na próxima reunião, né, no início da reunião, nós vamos perguntar aos irmãos quais foram aqueles que conseguiram verdadeiramente cumprir o propósito da semana, ok? Meus irmãos, é isso aí. A nossa reunião termina, não excedendo as 2 horas, tá, irmãos? Tá? E não deixando também que seja tirado o tempo de 50 minutos dos irmãos que vão partilhar as suas experiências, tá? E o entendimento do passo, porque é um momento muito importante, é o momento da fala dos irmãos que estão participando das nossas reuniões. Tá? No mais, gostaria de agradecer, desejar boa sorte a todos os irmãos que estão empenhados, né, nesta missão, de trabalhar, né, no projeto Pescadores de Homens, criando núcleos de autoajuda nas mais diversas igrejas, instituições religiosas de nossa cidade. Um grande abraço, meu nome é Tio Fernando e é um grande prazer estar a serviço da nossa comunidade.